Uma coisa é fato, a Nova Zelândia é um dos melhores lugares do mundo para viver. Eu trouxe um convidado hoje que já morou lá e ele vai contar pra gente como ele tirou visto de estudante, de trabalho e como foi a experiência dele no tempo que ele morou por lá. Muito em breve, as fronteiras dos países serão reabertas e o mundo vai começar a voltar ao normal. A gente não sabe ainda exatamente quando isso vai acontecer, mas se você tem vontade de morar fora, é importante que você comece a se preparar agora para essa mudança. E se você ainda não sabe qual país você vai morar, considere a Nova Zelândia. É bom já ter uma ideia do que você vai precisar para tirar o visto do estudante, se dá para tirar visto de trabalho, se você pode trabalhar sendo estudante, se o custo de vida é alto, né? Se dá para viver com um salário lá, tendo um trabalho de 20 horas, por exemplo. É importante saber dessas coisas com antecedência. E para te ajudar nisso, eu trouxe hoje meu namorado Marcelo, que vai contar pra gente como ele tirou o visto de estudante, de trabalho na Nova Zelândia e como foi esse balanço entre custo de vida, qualidade de vida, se realmente valeu a pena. Bom, eu fui para Nova Zelândia em agosto de 2019. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e 2 meses e foi uma das melhores experiências que eu fiz na vida. Foi uma das melhores escolhas de sair, ficar um tempinho fora, estudar e ter outros tipos de aventuras aí na vida. E você estudou ou você trabalhou? Ou você fez as duas coisas ao mesmo tempo? Lá eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fui para estudar inglês, então eu comecei estudando, mas logo na terceira semana de estudos eu já consegui trabalho. Então ficou um período que eu estava trabalhando e estudando inglês. E já consegui também um sponsor para eles aplicarem para visto de trabalho. Porém, eu tive que esperar o visto de estudante acabar para eles poderem, de fato, me dar o visto de trabalho. E por quanto tempo você estudou lá? Bom, eu estudei por mais ou menos 4 meses. Ao final do visto de estudante, eu já estava com visto de trabalho já aplicado. E só por questão de curiosidade, quais os 3 lugares mais bonitos que você já foi na Nova Zelândia? 3 lugares mais bonitos é muito difícil de falar. Perto de casa, que eu morei em Queenstown, na ilha sul da Nova Zelândia, era uma montanha que tem ali perto, que chama Ben Lomond. É muito lindo lá. Eu gostava muito também do Skipper's Road, que é uma trilha que passa no meio dos canyons e vai até o Skippers, que é um vilarejo onde tinha muito gold mining, que ela vai nos canyons e é bem perigosa, na verdade. E o terceiro lugar, que é um dos lugares também bem famosos de lá, é o Remarkables, é uma estação de esqui que é no topo da montanha que tem ali, na cordilheira ali, então é um lugar maravilhoso, é o lugar mais alto ali da região, tem uma vista maravilhosa, muitas trilhas. Double Cone, que ali é o topo, tem o Lake Alta, tem um lago ali no topo ali da cordilheira. São muitos lugares, não tem como falar, 3 só. Maravilhoso, lá é muito incrível mesmo. Conta pra gente um pouquinho como foi o processo de aplicação de visto antes de você ir. Então, enquanto você estava aqui ainda no Brasil aplicando para o visto de estudante. Eu comprei o curso de inglês através de uma agência de intercâmbio. Então, a agência foi super excelente, ela me orientou muito bem. Eu comprei também, né, um assessoramento para aplicar o visto. Então, foi bem tranquilo. Os documentos são documentos que você tem que ter. Se você quiser aplicar qualquer coisa mais formal, você vai ter, não é difícil de conseguir. Você tem que fazer uma redação, né, um texto explicando por que você quer ir para lá, estudar e o que te leva, né, qual que é a sua motivação de estar lá e quanto tempo você vai ficar e tal. Então, assim, não é nada muito difícil de fazer e demorou um pouco para a aplicação do visto, tá? Mais ou menos uns 2 meses. A Nova Zelândia ela não é tão rápida para receber e oficializar e, enfim, investigar os vistos. E um estrangeiro que tenha visto de estudante, é permitido que ele trabalhe? O visto de estudante, ele te dá direito a trabalhar 20 horas por semana. Então, foi por isso que eu escolhi um curso maior. Porque se você escolhe um curso de menos de 3 meses, você não precisa de visto. Você pode ir como turista. E eu escolhi um curso com mais de 3 meses para ter acesso ao visto de estudante, porque a minha ideia sempre foi estudar e trabalhar. Uma pausinha, se você tá curtindo esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal para você acompanhar a gente. Mas a gente realmente merecia um like, pelo menos pelo cenário que a gente passou horas arrumando. Os banquinhos! E como que foi esse processo para você tirar o visto de trabalho depois? Isso daí eles receberam bem?
isso daí não é muito bem visto se você tenta morar no país por mais tempo? Como é que é? Quando eu comecei a trabalhar, terceira semana que eu estava lá, já estava com os papéis ali para o visto de trabalho, e eu resolvi aplicar, porém me orientaram, não aplica agora, você acabou de chegar, seu curso acabou de começar, se você aplicar agora, pode ser que eles neguem, porque você chegou aqui para estudar, não para trabalhar. E foi mais ou menos isso que eu escutei da imigração. A imigração falou assim, olha, mas por que você quer o visto de trabalho se você foi aí para estudar e você acabou de chegar e você está estudando? Aí eu expliquei que a empresa precisava e eu tinha total capacidade de trabalhar 40 horas e estudar. Coisa que na cabeça deles isso não acontece. Para eles isso não dá. Então eu fiquei esperando. E quando chegou próximo de vencer o meu visto de estudante, aí sim eles aprovaram o meu visto de trabalho. Fique certo que se você for com esses 1 ano de estudo e quiser mudar para trabalho, por exemplo, eles vão te perguntar o porquê que você está fazendo isso, né? E você tem que se justificar. Tá, mas deu tudo certo no final? Sim, deu tudo certo, foi tranquilo, foi aprovado. Eu fiquei com o meu visto de trabalho depois por 1 ano. Na categoria de trabalho que eu estava, eu podia ficar até 3 anos com o visto de trabalho, naquele nível, e foi tranquilo. E quais foram alguns trabalhos que você teve? Alguns exemplos, pode dar pra gente? E quanto você ganhava de início e quanto você estava ganhando um pouco antes de ir embora? O primeiro trabalho que eu tive foi de limpar janelas. Lá é tudo de vidro, e são os vidros enormes mesmo, e as casas de vidro e tudo mais. Então eu comecei limpando janelas, depois também fiz jardinagem, gerenciei algumas propriedades, comecei também no ramo de mecânica, faço tudo também, eu também fiz reformas, trabalhei com madeiras, construção de deck, reformas de casa, eu arrumava trator, eu fazia de tudo, na verdade. E quanto você ganhava, mais ou menos, de início? Comecei ganhando $21 a hora. E depois no final, mais ou menos, $32 a hora. Já teve alguns trabalhos que ele cobrava $40 neozelandeses, teve meses que ele acabou ganhando menos, mas isso daí é só uma média mesmo, porque ele teve vários trabalhos, é só pra gente ter uma ideia. E sobre o custo de vida, você conseguia viver tranquilamente com esse salário? Era difícil? Você ficava meio apertado? Como é isso? Porque a gente sabe que a Nova Zelândia não tem um custo de vida tão baixo assim, né? Eu morei em Queenstown, no sul da Nova Zelândia, e é considerado na Nova Zelândia uma das cidades mais caras de lá. Até porque muito neozelandês não gosta de morar lá, porque é caro. E com o salário que eu tive, eu conseguia viver muito bem. Eu pagava um pouco caro de aluguel, na faixa de $250 neozelandeses por semana. O custo de alimentação também é um pouco caro lá, na faixa de uns $80 por semana eu gastava. Mas eu vivia muito bem, eu tinha uma qualidade de vida excelente. A gente não precisa nem falar da segurança, lá é um país muito seguro. Eu gosto muito de natureza, então lá tinha muita opção de natureza. Eu estava no paraíso, porque tinha tudo que eu gostava. Tinha estação de esqui, tinha rios, mountain biking, downhill. Acho que não precisa de muito para se divertir, né? Ô, Vic. Precisa? Não, né? A qualidade de vida era excelente mesmo. E você conseguia viver com o seu salário? Sim, eu conseguia viver com o meu salário, porém eu era muito ciente dos meus gastos, então eu evitava gastar desnecessariamente. Tive muitos amigos lá que ganhavam mais ou menos a mesma coisa que eu e eles passavam por dificuldades, mas porque gastavam também bastante em bar e comer fora e tal. E Nova Zelândia é um lugar que restaurante, bar, essas coisas são muito caras. Bebida alcoólica, não é caro? É bem caro. Não é igual no Brasil que a gente às vezes vai para restaurante toda semana, ou a gente pede comida toda semana. É um pouco caro essa vida noturna, vamos falar assim. Tem, lógico, os happy hours que você consegue aproveitar bem, mas no geral, como tem muita opção para sair, para se divertir, o pessoal gastava bastante nisso e não guardava tanto, né? E eu sempre segurei muito, mas eu fui muito feliz, assim. Mas você consegue ser os dois, você consegue se manter bem lá, se você tiver cabeça, ou também ficar um pouco apertado, se não tiver muita cabeça. E por que você foi embora? Bom, aconteceu essa pandemia, essa coisa louca aí no mundo, né? E eu estava lá na Nova Zelândia, então
deu lockdown e tudo mais, eu fiquei lá. E eu tive uma oportunidade de abrir uma empresa em Portugal, então eu fiquei meio balançado ali o que eu deveria fazer e acabei escolhendo ir para Portugal. E aí deixei a Nova Zelândia para trás. Mas foi um período maravilhoso da minha vida, eu aprendi muito. Se você pensa em ir para lá ou para qualquer outro lugar do mundo, vá, não olhe para trás, escolha e decida e vá. É a melhor coisa que eu fiz na vida, é você ter um crescimento, um amadurecimento pessoal muito grande. Fora o contato com a língua, né? Hoje eu não falava muito bem inglês, hoje eu falo um pouquinho melhor. Morei com pessoas da Nova Zelândia, com kiwis que a gente chama. Tive uma família lá que me adotou, que cuidou muito bem de mim. Eu fiz muitos amigos, conheci brasileiros lá maravilhosos que moram no meu coração até hoje. E então é uma experiência assim que só enriquece. E você que já teve uma noção melhor do mercado de lá, da mão de obra, das pessoas de lá, como elas se comportam assim em relação ao estrangeiro, o que você acha que vai acontecer, o que você acha que vai ser diferente pós-pandemia? Quando as fronteiras começarem a abrir e a gente já puder aplicar para visto de novo e as pessoas começarem a viajar de novo? Quando deu a pandemia, o lockdown, aí a Nova Zelândia fechou as fronteiras, que a Nova Zelândia fechou as fronteiras, muitos trabalhadores, mas muitos trabalhadores foram embora de lá. Isso deixou o mercado com falta, né, de trabalhadores. Quando abrir as fronteiras, pode ter certeza que vai faltar muito trabalhador. Vai faltar muita mão de obra. Então é uma grande oportunidade. Quando abrir as fronteiras da Nova Zelândia, vai ter trabalho e vai ter muito trabalho à disposição. Para você que está pensando em ir ou está em dúvida, é uma experiência que só vai te trazer riqueza. Você vai ver a vida de outro modo, você vai ter desafios diferentes, você vai sair totalmente da sua zona de conforto. É muito bom, é um enriquecimento tão grande que não tem como eu te explicar. Você tem que viver. Quer voltar? Quero. E você, pretende ir para a Nova Zelândia também? Deixa aqui no comentário qual país você tem vontade de visitar. Eu vou ter que pagar um cachê mais caro só por essa observação? Vai. E aí, você já tinha pensado sobre essa hipótese de ir para Nova Zelândia? Tá pensando agora? E se você também se interessa pela Austrália, que tá ali pertinho, tem outro vídeo que eu recomendo você assistir. Um primo meu contou tudo, como foi a experiência dele lá, de estudos, de trabalho, que também tá muito legal. Obrigada e até a próxima! Foram 32 dólares zelandeses. Temos uma nova currency aí.